como nós, psicólogos, devemos nos preparar para atender os casais. A questão da intimidade é um grande tabu para esses casais. E para nós, psicólogos, também. Por quê? Porque nós crescemos dentro de uma sociedade que enxergava a questão da intimidade como algo que deveria ser guardado, não algo que deveria ser compartilhado, ou mesmo educado, né? Ou mesmo preparando os adultos, né, para viverem a questão da intimidade. O que a gente vê hoje é que uma grande quantidade de pessoas não tem educação com relação à intimidade. Não tem educação com relação a uma série de questões, emoções, afetos, sentimentos, mas a intimidade ela também é um desses fatores e nós vamos falar muito sobre isso aqui. Eu não estou falando aqui sobre privacidade. Aquela coisa que os casais têm, né? De trocar roupa, de compartilhar daqui um pouco do mesmo garfo, da mesma faca, do mesmo copo, ou então poder compartilhar o toalete. Não é disso que nós estamos falando. Privacidade é uma coisa, intimidade é outra. Privacidade, até tem coisas que vão auxiliar os casais com relação à intimidade, tem coisas que vão ser um problema para eles com relação à privacidade, que pode gerar um grande problema com relação à intimidade. Então, são coisas diferentes. Intimidade está falando de afeto, de amor, de conexão, de ligação, de algo íntimo, algo especial que acontece entre eles. E privacidade é outra coisa, é algo que a gente precisa também cultivar. Vejam, talvez uma das coisas que tem em comum seja o cultivo da intimidade e da privacidade. A gente precisa cultivar isso, precisa cuidar disso, precisa manter isso como algo importante. Mas são coisas completamente diferentes. E quando a gente fala em intimidade dos casais, e quando a gente fala quando esse casal chega para o consultório, é sobre isso que nós estamos falando. Algo que é íntimo deles, que não acontece em outros lugares. Normalmente, um do casal chega com essa demanda, né? Olha, nós não temos mais intimidade, nós estamos desconectados, nós estamos distantes, nós estamos com receio com relação a para onde a nossa relação está caminhando. E isso fala da falta de intimidade desse casal. E nós, psicólogos, quando a gente pensa em receber esse casal, nós precisamos entender assim, ó, bom, o que está trazendo esse casal? Qual é a situação que está acontecendo com eles? Vejam, a intimidade, ela tem uma especificidade, né? E quando eu falo de intimidade aqui, eu também estou falando de namorar, de estarem juntos na cama, de terem momentos entre lençóis, entre quatro paredes, de terem momentos de profunda intimidade física e emocional. Por quê? Vejam bem, a intimidade tem uma coisa que é muito importante a gente falar. É algo que tu estabelece com alguma pessoa que tu escolhe, tá? Consciente ou inconscientemente, tu escolhe aquela pessoa. E quando tu escolhe essa pessoa, tu vivencia com ela algo que tu não tem com ninguém mais. Tu só tem com aquela pessoa. É algo que é muito específico, é muito singular, é único, é um encontro. Vejam, a intimidade, ela é algo que a gente vive ali na relação de casal e que a gente não vive com mais ninguém isso. Como assim, Bárbara? Sim, isso que tu precisa entender e quando esse casal chegar para ti, tu também precisa saber explicar isso para eles. O que acontece? Eles não se dão conta de que muitas vezes aquilo que eles têm é algo totalmente diferenciado do que eles têm com outras pessoas, com a família, ou que eles têm no trabalho, com os colegas de trabalho, ou que eles têm com os amigos, né? Ou que eles têm com outras instituições que eles se relacionam. Na verdade, o casamento ele é uma grande instituição. E essa instituição ela é muito especial e tem características diferentes do que outras relações. Quando a gente pensa no casamento, né, nessa intimidade do casal, tem algo aí que vem primeiro do que outras coisas na vida da pessoa, que é esse encontro, essa troca humana que começa a acontecer
quando o casal se conecta. Bom, mas Bárbara, eles chegaram até aqui. Como que eu vou atender este casal? Como que eu vou trabalhar a intimidade desse casal? Bárbara, eu não posso partir do pressuposto que eu já sei como é que é a intimidade de um casal. Não, e é verdade, tu não pode mesmo. Tu precisa entender como esse casal vivencia a intimidade dele. Quais são as questões que se apresentam para esse casal? Quais são as questões que tornam esse relacionamento tão especial? Ou então, o que está acontecendo com esse casal que talvez esse relacionamento esteja tão comum? Comum como uma amizade, comum como uma relação profissional, comum como um encontro familiar. O que está acontecendo com esse casal? De que forma que esse casal tem se relacionado e tem se encontrado, ou então não tem se encontrado, que vai aparecer para ti no consultório? Vejam, o casal chegou e tu precisa gerar neles uma sensação de segurança, de conforto, de estabilidade, de um lugar seguro aonde eles podem trazer todas as questões que estão levantando neles, dúvidas com relação à relação, dúvidas com relação ao sentimento que eles têm com relação um ao outro, porque quando um casal vem buscar atendimento porque eles estão com alguma dificuldade com relação à intimidade, e quando eu falo de intimidade, vocês já estão começando a entender que eu estou falando entre lençóis, entre quatro paredes, na cama, na hora de namorar, na hora de ter aquele momento onde a química mesmo vai acontecer. O que acontece? Esse casal, ele já está vivenciando isso há um bom tempo. Os casais não chegam para a gente no consultório assim, esse problema surgiu semana passada e agora eu tô aqui. Não, eles já tentaram várias coisas para buscar resolver esse problema. Eles já fizeram N tentativas de resolução disso, seja com amigos, seja com leituras, com pesquisas, até que então eles decidem buscar um profissional que possa ajudá-los a olhar o que está acontecendo. Então, quando o casal chega para o consultório pedindo esse atendimento, nós precisamos entender inicialmente quem é este casal. Às vezes, este casal chega, mas chega um só para o consultório. E é nossa tarefa olhar essa situação e poder pensar assim, não, esse atendimento é para casal. Então, eu preciso incluir a outra pessoa. Veja, o casal chegou e tu precisa gerar neles um senso de que, bom, eles chegaram num lugar aonde eles vão receber um atendimento completamente diferente do que eles já experimentaram por aí. O que significa isso? Eles não vão vir ali ter uma conversa de amigos, eles vão chegar ali, eles não vão ter uma série de indicações e recomendações. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito mais amplo, muito mais profundo do que só uma recomendação. Ah, estão com um problema de intimidade, então vai tomar banho junto, então vai passear junto. Não é isso que o casal que chega para nós no consultório espera. Ele espera, sim, um olhar atento, cuidadoso e compreensivo e que traga um diagnóstico do que está acontecendo e como que eles podem sair desse lugar. Que a gente fala assim, o casal quer sair dali nesta primeira sessão, enfim, quando eles chegam para o atendimento, com uma hipótese nossa. Olha, né, vocês estão com alguma dificuldade com relação à intimidade, nós vamos levantar uma série de hipóteses e nós vamos confirmar essas hipóteses, pesquisar se isso faz sentido ou não para aquilo que vocês estão vivendo. No momento que um casal chega com dificuldade na sua intimidade, a gente pode ter fatores biológicos, a gente pode ter fatores psicológicos, a gente pode ter fatores desenvolvimentais, a gente pode ter fatores culturais, fatores religiosos, sociais,
tem N fatores que vão influenciar na questão da intimidade do casal. Então, quando chega um casal, a gente não precisa entrar nesse movimento de desespero, de pânico, de ansiedade, de achar que não vai saber o que fazer com esse casal. Vejam, o casal chega e ele espera um porto seguro, onde ele pode se apoiar, onde ele pode sentar e compartilhar suas questões, suas dúvidas, e ele percebe que do outro lado ele vai ter alguém que vai dirigindo eles para um caminho de compreensão do que está acontecendo. Porque olha só, tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. O casal chegou e ele traz um sintoma. Ele traz algo que está escancarado na vida deles, né? Eles não namoram mais, eles não dormem mais juntos no mesmo horário, eles não têm mais confidências, eles não têm mais aquele momento onde tem uma conexão física muito intensa. Eles às vezes vêm sem vontade, eles vêm com baixa frequência, eles vêm com evitações, afastamentos, um comportamento que vai distanciando, então eles se sentem muito sozinhos. É assim que o casal chega no nosso consultório. E a grande pergunta é: e agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para esse casal e entender que essa dificuldade que eles têm fala de um sintoma. Que sintoma é esse? O que está acontecendo? Que problema é esse que está acontecendo com relação a essa experiência íntima, tão singular que eles desejam viver? O que está acontecendo com eles na história da vida deles? Então, o teu papel como psicólogo é poder acolher isso. É poder dirigir esse casal para que esse casal possa trazer a sua história. Vejam, ao longo dos anos, através do meu trabalho e da minha experiência, eu fui identificando que não existe um jeito único da gente trabalhar a questão dos casais. Principalmente quando eles trazem a questão da intimidade deles. Não existe um jeito único. Existem várias formas de se relacionar e o psicólogo ele precisa estar preparado justamente para receber todas essas formas de expressão da intimidade deles. Isso significa que nós, psicólogos, precisamos estar com uma série de perspectivas, possibilidades que permitem com que esse casal apresente qual é a situação que ele está vivendo. Então, quando vem um casal, eu preciso silenciar em mim, psicóloga, uma série de dúvidas, de questionamentos, de perguntas, de dúvidas, de inseguranças, né? E eu preciso ouvir este casal. Eu preciso permitir que esse casal apresente para mim o sintoma dele. O que está acontecendo com ele? De que forma que ele está lidando com a sua vida? De que forma que eles estão lidando com a intimidade? E o que eles esperam? Chegou o casal e agora? Como que eu vou dar conta dessa intimidade deles? Primeiro que tu não precisa dar conta. Tu precisa olhar e entender que se algo não está bem nessa intimidade deles, é algo que foi construído e que em algum momento mudou. E quando muda, nós precisamos olhar por que mudou. Se estava de alguma forma, foi para outra. Se antes eles tinham conexão, se eles tinham proximidade, se eles conseguiam se conectar de uma maneira que era praticamente visível aquela conexão.
Se percebia neles essa conexão amorosa, afetiva, física. O que aconteceu? Em que momento que isso tudo mudou? Em que momento que algo aconteceu na vida deles que trouxe uma mudança? Então, quando o casal chega, o teu papel é ajudá-los a entender o que foi que aconteceu para que essa conexão, essa intimidade, essa relação tão especial que eles desejam retomar se transformou. Eu entendo que tu pode ter alguns receios. Eu, antes de iniciar a atender casais, na verdade, eu tinha uma série de receios, uma série de medos. E sabe qual era o meu maior medo? É de que eu tomasse partido de um dos dois que estivesse ali na minha frente. Sim, porque quando a gente tem dois pacientes, né? Tu deve estar pensando assim, que a gente tem dois pacientes quando vem um casal. E a gente não tem dois pacientes. A gente tem um paciente só, que é a relação. Só que lá, quando eu comecei a atender, eu não tinha essa visão, eu não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho. E por isso que eu estou aqui trazendo essas informações. Naquela época, eu percebia que meu medo maior era que, bom, iriam estar na minha frente dois indivíduos, e se eu acreditasse que um tinha razão, que o outro tinha razão, que um estava mais certo do que o outro, como é que eu ia lidar com isso? Que eu iria perder esse casal, que esse casal iria embora. E, de fato, se eu considerar que eu tenho dois pacientes, eu vou perder esse casal. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos dois pacientes, nós temos um paciente, que é a relação. Então, com o tempo, eu fui percebendo isso, e isso foi me gerando segurança. E tem uma outra coisa que é muito importante que eu quero te sinalizar. Olha só. Quando esse casal chega, eles chegam com muita ansiedade, com muita demanda, muito tristes, muitas vezes muito abatidos, ou com muita raiva, né? Com muita brabeza, com muita frustração, com muito sentimento de solidão, muitas vezes. E o que acontece? Eles não estão preocupados se tu vai falar com um, se tu vai falar com o outro, eles estão preocupados que tu ajude eles a entender o que está acontecendo e ajude eles a resolver. Quando tu começa a resolver isso, quando tu começa a acolher, quando tu começa a escutar eles, esse teu medo de tomar partido de um ou outro vai diminuindo. Porque, de alguma forma, esse casal, ele vai falar várias coisas ali na sessão e tu vai enxergar o cenário. Então, chegou o casal para ti, recolhe a tua ansiedade, recolhe o teu medo, a tua insegurança e permite que eles falem. Permite que eles se posicionem, que eles mostrem cada um as suas verdades, as suas razões. E uma dica, tu vai entender e tu vai fazer eles entenderem que, na verdade, cada um tem realmente as suas razões, os seus motivos, mas que ficar nessas posições que eles estão não vai levar eles para lugar nenhum. Então, muitas vezes, na primeira sessão já, eu sinalizo para eles e mostro para eles o quanto que eles vão precisar mudar algumas coisas nessa relação. Por quê? Porque da forma com que eles chegaram até aqui, eles não conseguem mais ir para frente. Eles precisam mudar algo nessa relação, e aí é o teu papel ajudá-los a mudar nisso. Algo na relação. Quer dizer, aquilo que eu trago para dentro da relação, né? Como é que cada um se posiciona naquela relação? Que papel cada um ocupa? E, principalmente, o que foi acontecendo com a intimidade desse casal? De que forma que essa intimidade foi impactada pela forma com que cada um se posiciona? Quando eu comecei a atender casais, eu não tinha essa noção. Eu entendia, né, que o casal, cada um trazia a sua história, trazia a sua vivência, né, mas que sempre quando tinha um casal junto, eles já formavam um casal.
E muitas vezes eles chegam para a gente quando eles não formaram um casal ainda. E nós temos que ajudá-los a formarem um casal. Então vejam, vem ela com a sua história e vem ele com a sua história, ou então ele, ou ela e ela, não importa, mas vem duas pessoas com histórias e se desapegar dessa história para formar uma nova história é algo extremamente desafiador. Então, quando cada um vem com a sua história, a gente precisa ajudá-los a entender que, bom, eles chegaram até aqui e agora eles precisam construir uma nova história. E muitas vezes isso aparece na intimidade. Quando eles não conseguem viver isso, ou por alguma situação eles foram se perdendo, né? Eles já não têm mais uma frequência que eles acham que seja aquela que vai fazer eles se sentirem conectados, eles já não têm mais vontade, ou eles têm algumas disfunções, algumas dificuldades com relação a viver plenamente essa intimidade. Eles não conseguem mais namorar do começo ao fim, ou então quando eles namoram, é tudo muito rápido, tudo muito objetivo, tudo muito mecânico. Não tem afeto, não tem troca, não tem carícia, não tem intimidade, não tem, né? Amor, conexão, sentimento de pertencimento, sentimento de ser amado e de amar, de fazer para o outro aquilo que tu acha que para o outro vai ser muito bom. Porque, veja, cultivar a intimidade do casal é algo que faz com que tu, bom, abra mão de algumas coisas tuas em prol do outro. Porque aquilo vai fazer muito bem para a relação de vocês. Aquilo vai fazer muito bem para esse casal. E olha só, por mais que às vezes eles saibam disso, eles às vezes não conseguem viver. Esse é o nosso papel, ajudá-los a viver aquilo que eles desejam. Ah, nós queremos ser um casal mais conectado intimamente, que namora mais, que gosta de estar na companhia um do outro, que gosta de se relacionar um com o outro, que gosta de, sim, tomar banho junto, namorar, né? Ter momentos românticos, ter encontros mais calientes, né? Ter aquele momento assim, né? Daquela explosão de prazer, de sentimentos maravilhosos que gera essa conexão, e eles não estão conseguindo. Ou estão conseguindo de uma maneira muito pobre, que eles mesmos percebem que eles podem ter uma relação muito mais amorosa, muito mais calorosa. Então, quando chega o casal para ti, é sinal de que se tu ainda não estiver pronto, tu precisa fazer isso que eu fiz. Como que eu fui me capacitando para poder ter segurança com os casais? A prática ela é muito importante. Então, primeira coisa, não encaminha mais os teus pacientes. Escuta eles. Chegou uma demanda de casal, recebe isso. Atende isso. A segunda coisa que eu fui fazer foi estudar, me capacitar, me profissionalizar, estudar esse tema, me dediquei. Esse é o único caminho que a gente tem para que a gente possa realmente ajudar os pacientes. Fui fazer cursos, fazer supervisão, comprar livros, estudar. Tem N formas de tu te capacitar. Veja, a intimidade dos casais é um dos temas que mais vai aparecer para ti no consultório. Eu quero te deixar só uma pulguinha aqui atrás da orelha para tu pensar mais adiante. Mesmo que tu atenda uma pessoa, essa demanda vai se posicionar. Ela vai aparecer no teu consultório. Porque uma das coisas que 99% das pessoas desejam é um relacionamento. E a intimidade, esse entre lençóis, entre quatro paredes ali, é o que diferencia de um outro relacionamento. Mudar de cidade é fácil, mudar de emprego é fácil, mudar de profissão, enfim. Tudo isso é mais tranquilo do que estabelecer uma relação íntima com alguém. Eu vou deixar uma pergunta aqui para ti agora. Isso faz sentido na tua prática, nos teus pensamentos, nas tuas ideias com relação ao atendimento à intimidade dos casais? Então, deixa o teu comentário aqui para eu saber. Curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho para tu receber as notificações
e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!